Meus amigos, apesar do 5º episódio de The Last of Us ter sido o meu favorito até o presente momento, confesso, porém, ele carrega uma referência no subsolo que, olha, é uma das histórias mais impactantes que existem na franquia The Last of Us e que, pasmem, ela nunca foi contada através de diálogos, atuações, personagens. Não, a gente viu essa história em bilhetes. Pois é, esse 5º episódio nos apresentou a história de Ash e sua civilização que ele construiu no subsolo. E olha, é uma história tensa, pesada, tem um começo feliz, só que o final, ixi. Meus amigos, se preparem porque no vídeo de hoje o Geek vai trazer de forma completa a história do Ash que nunca foi contada em The Last of Us. Pelo menos através de diálogos nós nunca vimos, mas hoje vocês vão ver a real história do Ash. Eu nunca sei pronunciar esse nome, é Ish? Acho que é Ash, acho que é isso aí, por aí. Hello my friends, Geek na voz. E a história do Ash, né, que nós vimos como referência nesse 5º episódio, acontece no 6º capítulo, né, do The Last of Us parte 1, que é a fase do subúrbio, quando Joe, Ellie e os irmãos Henry e Sam avançam pelo esgoto para poder chegar até a torre de rádio. Porém, essa trama não é apresentada com o uso de cutscenes, diálogos ou uma ferramenta narrativa direta. Todo o arco do personagem é apresentado por pedaços de papéis, né, que são os coletáveis e da própria ambientação do local. Ou seja, dessa forma o jogador precisa ser proativo e ser atento para poder conhecer a história do Ash. Ou seja, se você não explorar ou não prestar atenção, pode te fazer perder um dos melhores momentos do game. Porém, no início do capítulo já é possível encontrarmos um bilhete em um pequeno barco encalhado que se trata do primeiro coletável com um relato escrito por alguém chamado Ash, que tenta fugir da pandemia em alto mar, provavelmente era um ex-pescador, mas teve problemas e acabou em uma praia. Ele reclama da situação, mas explica que pretende buscar refúgio em esgoto perto dali. Embora o Ash, né, não seja visto no jogo, mas é possível deduzirmos a aparência física dessa pessoa com base nos detalhes dos bilhetes, pois o Ash afirma que apesar de não ser durão, porém ele é ágil e pode se esgueirar facilmente, explicando por que ele escolheu os esgotos como lar, sendo que um desenho mostra no que parece ser um equipamento de choque da polícia semelhante ao que os militares usam atualmente, sugerindo que o Ash ele recuperou um uniforme de um policial ou soldado morto. Ou seja, o Ash ele é um cara ágil, ele é ligeiro e sabe se virar sozinho, igual o Joe, ele é um sobrevivente. Porém, avançando, você encontra a entrada do esgoto e justamente temos aí o 2º bilhete, que novamente é o Ash celebrando aquele lugar. Finalmente ele encontrou o lar que ele tanto queria. O esgoto é simplesmente o esconderijo perfeito para o personagem ficar. Assim, Joe e Ellie entram no esgoto para continuar sua jornada e a exploração começa, cara. Sendo que é possível encontrar vários papéis, vários bilhetes com mais textos que contam o que aconteceu naquele local. Como, por exemplo, o primeiro bilhete que encontramos, que eu acabei de citar, né, que pertence ao Ash também, onde ele diz que os humanos não são mais o topo da cadeia alimentar, que tem infectado em tudo que é lugar nos dias atuais e que os esgotos são bem seguros, afinal as saídas e entradas limitadas do esgoto facilitam a defesa, e se alguém entrasse no esgoto ele poderia despistá-los, né, com o labirinto. Isso tudo fora as armadilhas que eles colocaram no esgoto, que Joe e companhia simplesmente caíram em todas. Porém, em um certo momento, né, conforme você vai lendo as cartas, vai coletando esses colecionáveis, você percebe que outras pessoas, outros grupos de sobreviventes desconhecidos também passaram pelos esgotos. Cara, eram famílias, pai, mãe, filhos, idosos. E ao ver que não era uma ameaça, o Ash, ele convida a todos a se juntarem a ele no esgoto. Ou seja, ele criou uma civilização no subsolo, cara. Segundo o Ash, afinal, qual é a graça de viver sem ter ninguém pra rir das suas piadas ruins? E é exatamente sobre isso que se trata The Last of Us, tá? Porque tirando a Ellie e o Joe, todos os outros personagens vivem com a desesperança 24 horas por dia. É aquela coisa, o que é um peido pra quem já tá cagado, né? Se você já tá afundado, pô, que você pelo menos tenha companhia de alguém. Entendeu? Porque no universo de The Last of Us, não existe cura, não existe vacina, não existe remédio. Ou seja, as pessoas, elas convivem. Não é que há um ou outro, não. Elas convivem com a desesperança. Não existem expectativas para dias melhores. Não tem, cara. E algumas dessas novas amizades eram justamente Susan e Kyler. E aqui a gente entra em dois personagens muito importantes para a história do Ash. Afinal, precisando de suprimentos, o Ash, ele vasculhou os subúrbios próximos onde encontrou uma família. Susan, Kyler e seus filhos, né? Que para sua surpresa não atiraram nele à primeira vista. Eles trocaram suprimentos um com o outro antes de Ash retornar ao esconderijo. Porém, o Ash, né, solitário, percebendo que não havia sentido em sobreviver sozinho, voltou para a família para oferecer-lhes refúgio nos esgotos. O grupo obedeceu e o esconderijo acabou se tornando uma comunidade próspera, velho. Eles tinham uma escola, camas improvisadas, chuveiros e até coletores de chuva. Exatamente como vimos nesse 5º episódio, cara. Esse episódio foi disparado o melhor adaptado do game até agora. Muitas referências. Sendo que o Ash até
até permitiu que as crianças pintassem as portas da entrada da frente para parecer um castelo. E com isso, Ace conheceu um homem chamado Danny, decidindo que os dois deveriam se tornar os protetores da comunidade, né? Recuperando as armaduras, fuzis de assalto e espingardas cerradas de soldados mortos. Sendo que uma criança dentro do assentamento mais tarde retratou os dois personagens, né, Ace e Danny, em seus equipamentos em um desenho, que inclusive esse desenho não só apareceu nesse quinto episódio em forma de easter egg, como também já foi confirmado que esse é o easter egg favorito do Neil Druckmann, cara. Só que cedo ou tarde, o jogador, né, a gente que tá ali controlando o Joe, a gente acaba percebendo que existe um mistério naqueles esgotos. Toda essa história que eu contei pra vocês, né, de comunidade, do personagem, beleza, mas vamos lá, Geek, se naquele lugar existiam pessoas felizes, convivendo, morando, por que hoje em dia não existe mais? O que aconteceu com essa galera? Sherlock, temos um mistério. Não demora muito para os bilhetes com relatos menos fofos começarem a aparecer. Em uma anotação desesperada, Ace conta que alguém se infectou, mas decidiu não contar para ninguém. Já dá para imaginar o que aconteceu, né, meus amigos? Alguém foi mordido, alguém foi pego e não contou para ninguém. Ó, cascata, efeito dominó, um atrás do outro. O lugar automaticamente se tornou uma horda de infectados e o destino daquela galera já havia sido traçado, pois em um momento desconhecido, uma porta que levava ao esconderijo foi deixada aberta por um dos membros do grupo, que permitiu a entrada de uma horda de infectados. Ace, Susan e algumas das crianças conseguiram escapar do local. Ace e aqueles que conseguiram fugir com ele se abrigaram nos subúrbios, né? E nesse momento ele se viu protegendo o último do seu grupo. Os cenários passam a narrar o que aconteceu, com detalhes, marcações na parede e rastros de sangue, até que o jogador encontra uma sala de estudos das crianças que guarda um dos momentos mais chocantes de The Last of Us. Se você não chorou, não se emocionou nessa parte aí, meu amigo, uma pilha de corpos pequenos cobertos por um lençol está em um canto, ao lado de um cadáver de um adulto com uma arma na mão. E no chão estava escrito: eles não sofreram, escritos em letras tremidas. Cara, você já imagina o que aconteceu, velho. Ou seja, o jogador, ele percebe que todos da comunidade do esgoto passaram por momentos de terror, o que aprofunda ainda mais o universo apocalíptico do game. Além disso, ainda precisa enfrentar mais infectados ou descobrir o destino dos sobreviventes, que é uma diferença inclusive em relação à adaptação desse quinto episódio, né? Porque no game, pra quem já jogou sabe disso, cara, você tem que passar por uma horda de infectados no esgoto, você tem várias armadilhas, tem uma parte que Henry, Sam, Joe e Ellie, eles ficam separados e aí até se reagruparem, é o maior dedo no rabo e gritaria que vocês imaginarem. E é justamente aí que entra a parte mais tensa de toda essa história, porque o mais difícil nessa fase não é nem você gerenciar suas armas, municiar suas balas, não é isso, cara, é o fato de você saber que aquelas pessoas que você está atirando, aqueles infectados que você tem que derrubar para poder passar de fase, são justamente aqueles moradores daquele local, aquela comunidade que antes era feliz e que agora se tornaram infectados. Cara, isso traz um peso, traz um drama tão grande para a história. Eu chego a me arrepio. É inacreditável, cara. E isso adiciona um peso imenso na hora de matar aqueles infectados, porque você sabe quem eram aquelas pessoas e, cara, é muito tenso. É por isso que eu sempre digo, velho, se você vai jogar o The Last of Us hoje pela primeira vez, reserva um tempinho, tenta fazer 100% do game, tenta pegar todos os colecionáveis, todos os bilhetes, porque senão você vai perder histórias incríveis, chocantes, como é essa daí. E outra coisa também que você acaba perdendo se não for fazer tudo direitinho, são os próximos vídeos aqui no canal Mundo Geek, cara. Pra isso, tem que fazer tudo certo. Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e principalmente me seguir lá no Insta, @LucasMGeek, que vocês já sabem, tá? Só tirar print aqui da tela, me marcar lá no Insta, @LucasMGeek, que eu vou estar seguindo você de volta, eu vou estar interagindo, trocando uma ideia sobre The Last of Us, sobre os episódios, cara, tá uma integração muito da hora entre Insta e o YouTube, cara. Vamos por mim, sigam lá, que é nóis. Nice. E retornando, né, se você é o tipo de jogador que só quer passar das fases, quer matar os infectados e tá nem aí pros colecionáveis, você pode perder outros bilhetes importantes além desse, como por exemplo o da mãe da Ellie, a Anna. A Anna, ela foi mencionada nos dois jogos através de um bilhete, e o jogador que não curte pegar esses bilhetes simplesmente não soube da existência da Anna, que inclusive a Anna, tá, a mãe da Ellie, já está confirmada na primeira temporada e vai ser interpretada pela Ashley Johnson, que fez a Ellie nos jogos. Olha só que curioso. Porém, a história de Ace termina quando Joe e companhia conseguem fugir do local, só que na saída aparece um aviso na parede de que o esgoto não é seguro e está cheio de infectados. Ou seja, o Ace, ele só foi deixar esse recado no final do esgoto, no final da fase, pô, esse daí também é sacana, viu? E ao avançar um pouco, é possível encontrar mais um coletável e o jogador descobre que o autor foi o próprio Ace. Ele relata que conseguiu escapar com vida, né, junto com a Susan, uma das mães das crianças, mas percebe que ela está traumatizada com tudo o que aconteceu, porque ela perdeu os seus
meninos. No entanto, este é o último bilhete deixado pelo personagem. Cara, com um arco inteiro e complexo sendo contado por papéis e cenários, The Last of Us explora a natureza interativa dos videogames para aprofundar imersão e fazer o jogador conhecer mais daquele universo trágico. Pela maneira como tudo foi construído, também há espaço para pensar em teorias e preencher as lacunas da história de Ash, o que faz com que a interpretação dos acontecimentos de cada um seja diferente e única, cara. Por exemplo, será que o personagem ele ainda tá vivo? Será que ele conseguiu sobreviver por muito tempo? Ou então ele foi pego, foi mordido, ele foi caçado por alguém? Ou então ele é alguém que se esbarrou no caminho de Joe e Ellie e nós não sabemos? Interpretação, cara, e daí vai pra teoria de cada um. Afinal, você pode ter uma visão mais otimista ou pessimista do que aconteceu com ele após o esgoto. Há quem acredite que ele simplesmente morreu ou foi pra outra região, mas outros defendem que a Susan enlouqueceu e o deixou sozinho, então ele se juntou aos caçadores e é aquele sniper da torre do rádio. Em relação ao game, tá, essa teoria pode até ser verdade, embora eu ache ela meio viajada, né? Tipo, o sniper, eu não acho que seja tão agressivo a esse ponto, porque, por exemplo, no game não é dito o nome do sniper, né, que tenta emboscar o Joe. Mas na série nós vimos que é o senhorzinho, o coitado do Anthony. Então não tem como Anthony e Ash, eu não sei se são a mesma pessoa, acho difícil, mas é isso ou o Gui que tá cheirando o Nescau? Seja como for, tudo isso me faz pensar, cara, que o universo de The Last of Us pode ser explorado muito além de Joe e Ellie, por mais que sejamos muito apegados na história dos dois. É o que eu disse no meu vídeo de review, tá? A análise desse quinto episódio, só vocês clicarem em cima nos cards depois pra assistirem, mas, cara, faz total sentido, porque pra mim, pro Geek, o Neil Druckmann, né, que é um dos criadores de The Last of Us e que tá à frente na série, ele perdeu a oportunidade de ouro de fazer um prólogo com o personagem do Ash, contar toda essa história que a gente só viu através de bilhetes, cara. Imagina um prólogo no início desse quinto episódio com o personagem chegando na praia, ele descobrindo o esgoto, criando a comunidade, aí depois acontece todo o caos e eles mostram como que era antes do subsolo e como se tornou depois com Joe, Ellie, Henry sendo, cara, seria um prólogo perfeito e é algo que os fãs também vêm pedindo, vêm implorando desde 2013. A gente quer saber o que aconteceu, a gente pede até DLC dessa história pra vocês terem uma ideia. Mas eu acho que já passou, cara. Eu não sei se numa próxima ou então se o Neil Druckmann pensa em fazer um spin-off a respeito do universo de The Last of Us, contando outras histórias sem ser Joe e Ellie, e aí ele poderia abordar essa que vimos agora. Não sei, mas porque ele perdeu uma oportunidade de ouro de fazer um prólogo ali de 5, 6 minutinhos do personagem entrando ali na praia, criando aquela comunidade. Mano, perdeu Neil Druckmann. Sendo que Ash é uma referência ao protagonista Asher Wood, né, Williams, no romance pós-apocalíptico Earth Abyss, de 1949, do George Stewart. E semelhante ao Ash, Williams estabelece uma comunidade de sobreviventes da pandemia, porém, enquanto no romance Ash ensina as crianças de sua comunidade, nenhum deles embarca em um navio, sendo que Ash, sendo marinheiro, tem uma leve semelhança ao Ismael, né, que é o personagem principal do romance Moby Dick, sendo que originalmente um bilhete de Ash deveria ser encontrado no shopping do Colorado em Left Behind. No entanto, Neil Druckmann explicou ao IGN, né, Podcast Beyond, que era muita coincidência e eles decidiram retirá-lo e deixar a sobrevivência de Ash por conta da imaginação do jogador, que eu inclusive acho muito melhor. E tem um easter egg no mapa multijogador Beach, pois na beira do penhasco, próximo à margem do rio, né, com vista à ponte de Pittsburgh, há uma mensagem escrita em uma cerca dizendo: Ash esteve aqui, queria que alguém estivesse também. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa história desse personagem? Quais as teorias de vocês em relação ao que aconteceu depois da fase do esgoto? Será que ele e a Susan sobreviveram? Ou então foram pegos, se tornaram infectados, foram mortos, caçados? O que vocês acham? Quais as teorias, expectativas? Será que vale a pena um spin-off sobre essa história e diversas outras de The Last of Us? Será que o Neil Druckmann perdeu tempo? Ele perdeu a oportunidade de fazer um prólogo? Que eu me recuso a acreditar que não fizeram um prólogo desse personagem? Comentem embaixo o que vocês acham a respeito disso, porque o Geek vai ler e responder todos os comentários. Estou vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele, que foi o nosso vídeo de detalhes desse quinto episódio, 40 detalhes que você provavelmente não percebeu, e eu contei essa história nesse vídeo. Aqui tá o nosso review do episódio, muito importante, e aqui o especial. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!